Bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre alguns spoilers já confirmados e outros que ainda não foram confirmados, tá? Do volume 11 aí do segundo de Crash of Elite, ou volume 22, chame como quiser. Mas antes da gente iniciar com o tema do vídeo, pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando tanto aqui no YouTube quanto também nas nossas outras redes sociais. Sério, vocês são demais. Se não fosse por vocês, a gente já teria parado de postar conteúdo há muito tempo. Então muito obrigado, sério. E a gente vai procurar sempre melhorar, tá? Tanto na qualidade dos vídeos, enfim, quanto na qualidade das informações de tudo, basicamente, aqui no canal, tá? Então, muito obrigado a cada um de vocês. E lembrando, pessoal, eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado o Discord do pessoal da White Room Animes, tá? Que é o pessoal responsável pela tradução da Light Novel de Crash of Elite. Então, se você quer interagir com pessoas que gostam do mesmo conteúdo que vocês, que é Crash of Elite, seria muito bacana vocês darem uma olhada no Discord deles. E também vou estar deixando aí na descrição, pessoal, o nosso link para vocês estarem tendo acesso ao nosso Instagram, tá, de Crash of Elite. E lá vocês vão ter basicamente muito conteúdo bacana sobre Crash of Elite, desde informações, spoilers, memes, enfim, muita coisa bacana mesmo sobre Crash of Elite. A gente basicamente está postando conteúdo diário por lá. Mas bora parar de enrolação e vamos comentar sobre alguns spoilers desse volume, cara, que se esses spoilers realmente forem todos confirmados, vai ser um dos melhores volumes desse segundo ano, tá? Mas enfim, me deixou muito hypado, cara, pra ler este volume. Mas enfim, pessoal, o primeiro spoiler que a gente tem é que o Ai no Koji e o Nagumo fizeram uma aposta, que o Otaka teve que participar de 19 partidas e não podia perder mais de 2 vezes. O Ai no Koji consegue vencer 17 vezes e perdeu 2. Ele perdeu em um jogo de costura e em um jogo de cartas, que dependia da sorte. Que o Otaka vence Nagumo e com isso ele ganhou muitos pontos privados de Nagumo. Bem pessoal, a gente vai ter esse confronto aí entre o Ai no Koji e o Nagumo, tá? Eles vão se enfrentar em uma espécie de atividades, tá, que a gente vai ter nesse volume. São basicamente jogos como tiro ao alvo, jogos de cartas, esses tipos de jogos assim. E o Ai no Koji ele vai ganhar do Nagumo nesse desafio, tá? Esse spoiler já tá confirmado, tá? Realmente vai acontecer isso. Enfim, vai ser muito legal a gente ver esse confronto dos dois. Devo confessar pra vocês que eu esperava um confronto um pouco maior, digamos assim, em proporções, mas enfim, galera. A gente teve um outro spoiler que ainda não foi confirmado, tá? Mas enfim, assim que se confirmar eu posto pra vocês lá no Instagram, que é basicamente o seguinte, pessoal. O Nagumo, ele acabou, entre aspas, descobrindo a verdadeira identidade do Ai no Koji. Ele acabou descobrindo sobre o passado do Ai no Koji. Então, quando o Ai no Koji vence o Nagumo pega no ombro dele, se despede e diz o seguinte, que para ele não se preocupar com sua identidade, que ele não ia vazar sobre o seu passado. E que ele iria dar os 20 milhões de pontos para ele. Ele iria mandar a Zarino entregar ao Ai no Koji os 20 milhões de pontos. Então basicamente, pessoal, a gente tem aí esse spoiler que diz que o Nagumo, de alguma maneira que a gente não sabe como, descobriu a real identidade do Ai no Koji. E o melhor, pessoal, é que tem um spoiler também que fala, tá? Esse outro spoiler também não foi confirmado, mas a gente tem esse spoiler que fala que basicamente o Ai no Koji decidiu que ele vai expulsar o Nagumo no último exame desse segundo ano. Então já pensou o Nagumo ser expulso no último exame desse segundo ano, cara? Ia ser incrível. Tipo, o Ai no Koji literalmente iria acabar com a felicidade do Nagumo no último exame da formatura dele. Então você deve se perguntar por que o Ai no Koji quer expulsar o Nagumo, segundo esse spoiler que ainda não foi confirmado. Basicamente por isso, pessoal, porque o Nagumo é uma ameaça, já que ele sabe sim sobre a real identidade aí do Ai no Koji, sobre o seu passado. Então, cara, se isso realmente se confirmar, o próximo volume após esse vai ser incrível demais, cara. Já pensou o Nagumo ser expulso aí basicamente próximo da sua formatura no terceiro ano? Cara, ia ser incrível demais. Mas enfim, quem mandou o Nagumo se meter com o Ai no Koji, se realmente se confirmar esse spoiler? Bem, a gente também teve um outro spoiler envolvendo essa ilustração que tá aparecendo aí pra vocês do Ai no Koji com a Arizu, tá? E bem, esse spoiler basicamente é o seguinte: a Arizu, ela tá hesitante de falar com a Yamamura porque a Arizu quase expulsou a Yamamura para ficar com a Kamuro. E quando ela tenta andar, as pernas dela basicamente ficam paralisadas devido ao estresse mental. Então o Ai no Koji vai lá, pega na mão da Arizu e ajuda ela a levar ela até a Yamamura, tá? Então basicamente é isso. A Arizu não tá conseguindo falar com a Yamamura, tá? Justamente por causa dela dar uma preferência a Kamuro naquele exame que levou à expulsão da Kamuro, tá? Ela forçou muito para que a Yamamura fosse expulsa, então ela basicamente está receosa em falar com a Yamamura.
o Aenokoji vai lá e ajuda ela a ir até a Yamamura, tá? Esse spoiler aqui já foi confirmado, pessoal. Bem, pessoal, em outro spoiler já confirmado, tá? É que a Sakayanagi e o Ryuen, eles fizeram uma aposta que quem perder no exame final sairá da escola de forma voluntária. Eles têm Sakagami e Mashima como testemunhos dessa aposta. Então, pessoal, a gente já teve confirmado aí, tá? Neste volume 22, que a gente vai ter essa aposta entre o Ryuen e a Arizu, que quem perder no exame final irá sair de forma voluntária da escola. Então, comenta aí se vocês acham realmente que o autor ele vai ter coragem de expulsar algum desses dois personagens. Quando eu publiquei esse spoiler, eu vi muita gente comentando que acha que o autor ele vai dar para trás na hora. Porém, muita gente também lembrou que no caso ele deu uma entrevista aí recente, onde ele falou que um personagem muito importante na obra iria ser expulso. Então a gente não sabe se vai ser algum desses dois personagens, pode até mesmo ser o Nagumo. Já pensou, cara, o Nagumo ser expulso? Enfim, a gente tem a ameaça de expulsão desses três aí, ou do Ryuen, da Arizu ou do Nagumo. Eu, pra ser bem sincero, cara, eu não sei realmente se o Kinugasa ele vai ter aí coragem de expulsar algum desses dois personagens, tá? A gente também teve um outro spoiler, tá? Que esse não foi confirmado, tá? Esse não foi confirmado, mas diz basicamente o seguinte, que a Arizu ela fez essa aposta com o Ryuen porque ela descobriu os planos do Aenokoji, de que o Aenokoji iria se mudar para a classe da Equinose. Então ela basicamente descobriu que o Aenokoji ele queria se mudar para a classe da Equinose porque ele quer igualar as salas, tá? Ele basicamente quer deixar as salas aí de forma, digamos, entre aspas, igual. Porque a sala da Equinose, cara, tá basicamente perdida. Então ele indo pra sala da Equinose, ele ia dar um norte aí pra sala. E a Arizu, descobrindo isso, ela basicamente quer expulsar o Ryuen justamente para atrapalhar os planos do Aenokoji. Porque se a sala do Ryuen perder ele, ia ser um baque enorme, tá? E querendo ou não, o Ryuen é muito importante pra sala, apesar dele basicamente tratar a sala como uma ditadura. Mas enfim, a gente também teve uma cena confirmada aí, tá? Um diálogo bem bacana entre o Aenokoji e a Suzune, onde basicamente o Aenokoji diz o seguinte, ele conversa com a Suzune sobre o exame de fim de ano e após a conversa o Kiyotaka pensa que sua relação com a Suzune terminará em breve. Ele espera que ela tenha uma experiência mais dolorosa entre todos da classe, mas acredita que ela será capaz de superar isso rapidamente. A gente também teve aí um spoiler que ainda não foi confirmado, que é de uma possível confronto aí bem curto entre o Nagumo e a Ishika, onde a Ishika basicamente quase que espanca o Nagumo, então eu não sei se foi confirmado, tá? E a gente teve um spoiler confirmado dessa cena que tá aparecendo aí pra vocês, que é do Aenokoji lutando contra a Suzune. Na verdade ele tá treinando ela, e basicamente o Aenokoji ele luta contra a Orikita e contra a Ibuki, e ele basicamente mostra a diferença de força entre ele e elas. Ele luta apenas com a mão esquerda, deixando sua mão direita nas costas. Então basicamente o Aenokoji humilha as duas, já que ele basicamente mostra a diferença do céu e o inferno para as duas, tá? Já que ele luta com apenas a mão esquerda, cara, contra a Orikita e contra a Ibuki. Já, cara, cena épica aí. E bem, pessoal, um outro spoiler que a gente teve nesse volume 22, tá? Cara, é um spoiler que ainda não foi confirmado, mas se realmente se confirmar esse spoiler será incrível. Que basicamente é o seguinte, pessoal. Esse spoiler fala que neste volume 22 a gente vai ter um diálogo entre o Aenokoji e a Tsubaki, tá? Onde basicamente a Tsubaki ela vai questionar o Kiyotaka se ele aprecia a neve. E bem, pessoal, o significado do nome Yuki em japonês é neve, tá? Então basicamente a Tsubaki estaria fazendo um jogo de palavras com o Aenokoji. E bem, logo em seguida dela fazer essa pergunta ao Aenokoji, tá? Basicamente ela compartilha uma história com o Aenokoji envolvendo uma irmã mais velha que enfrenta circunstâncias especiais. Então a gente também tem esse spoiler aí, tá? Que fala que a Tsubaki estaria fazendo um jogo de palavras com o Aenokoji. E outra coisa bem interessante, um outro spoiler, tá? Que complementa esse, que fala que a Yuki ela vai fazer a primeira aparição dela, tá? Neste volume 22, a primeira aparição nos volumes principais, sem ser no volume 0, tá? Justamente em um pensamento da Tsubaki. Então, cara, se realmente se confirmar que a Tsubaki e a Yuki são irmãs, será muito bom. Eu vou estar deixando passar aí na tela para vocês o diálogo, tá? Que as duas têm. Então, pessoal, a gente tem alguns outros spoilers que não foram confirmados. Se vocês quiserem ver, vão lá no nosso Instagram, tá? Mas basicamente tem alguns spoilers que realmente eu não sei se são reais, porque não parecem ser reais. Então eu nem falei aqui pra vocês, tá? Mas enfim, a gente tem um spoiler que conta que o Hashimoto contou para os outros alunos sobre o T-Rex aí do Aenokoji. A gente tem um spoiler onde a Kushida pergunta a Ibuki com quem ela sairia, se ela sairia com o Aenokoji ou com o Ryuen, e a Ibuki diz que o Aenokoji é Kwane com um gosto ruim e o Ryuen é ruim com gosto de Kwane. Basicamente é isso, eu não posso falar palavras mais fortes aqui. Mas enfim, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E comenta aí qual desses spoilers você acha que
você achou mais bacana, tá? Dos confirmados, dos que ainda não foram confirmados. Lembrando que se você quiser ver mais spoilers, tá? A gente tá postando todos lá no nosso Instagram. E se sair algum spoiler interessante, mais spoilers na verdade, quando saírem, eu trago um outro vídeo comentando pra vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá? E até um próximo vídeo.